Obrigado, senadora. Bem, queria agradecer o convite da Comissão de Assuntos Sociais para discutir o caso Gol Webjet. E, de fato, senador, esse é um tema que está gerando muita polêmica e eu acho que nós devemos aqui dar toda a atenção, porque não é um caso isolado. Nós estamos vendo nos últimos anos e provavelmente nos próximos anos nós veremos reestruturações do setor aéreo brasileiro e mundial. E esse é um tema para os quais nós devemos acumular algum conhecimento e dar alguma atenção. Então, eu pretendo aqui, do ponto de vista do CAD, mostrar como nós damos atenção a esse tema, como nós observamos a questão da reestruturação ou reorganização do setor aéreo, do ponto de vista concorrencial, porque a competência nossa se refere à questão concorrencial. Nós não tratamos de outros assuntos. Essa é o escopo de atuação da nossa instituição, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Por isso, eu vou fazer algo muito breve, uma intervenção muito breve, que é explicitar a decisão do CAD no que se refere à aquisição de Webjet pela Gol. Como nós vimos o caso, quais foram os eventos, os motivos que nos levaram a aprovar a aquisição com restrições. Com restrições. Isso é importante ressaltar. Por isso eu gostaria... Próxima, por favor. Vou fazer uma pequena apresentação aqui, muito breve, sobre o que ocorreu nesse um ano para cá, basicamente. Primeiro, nós tivemos a aquisição de Gol Webjet em julho do ano passado, com algumas adequações nos contratos, precificação, etc., que ocorreram durante o processo. Logo, em 26/10/2011, nós fizemos um acordo de preservação da reversibilidade da operação, que é basicamente, nós, vamos dizer assim, para usar um termo um pouco técnico, né? Congelamos a operação. Vamos esperar, vamos deixar como está a Webjet para que nós possamos analisar e chegar a uma conclusão antes que o ativo se modifique. Tá? Então, nós fizemos um APRO já há um ano atrás, basicamente. Tá? Esse APRO congelou malha, frota, posição de mercado, não permitimos compartilhamento de milhagem, fizemos um code share muito restrito, porque isso permitia manter a Webjet operacional naquelas condições de mercado. Nós também fizemos autorização para serviço de manutenção. Ela não tinha milhagem? Não tinha, mas o problema era fidelizar os clientes da Webjet com o programa de milhagem da Gol. Então, era uma venda casada. Exato. Uma venda casada. Tínhamos que parar um pouco essa fidelização, porque caso nós fizéssemos alguma intervenção e o cliente já estivesse fidelizado pela Gol, como reverter? Então, nós resolvemos fazer esse tipo de congelamento também. Nós colhemos informações na ANAC, na SAC, Infraero, com a requerência e com todas as concorrentes que nós imaginemos importantes ali naquele momento para analisar o caso. Durante esse processo todo, durante esse um ano, nós não tivemos impugnantes ou terceiros interessados no processo. Então, o processo foi levado numa relação CAD e aquelas instituições que nos passaram informações, e as empresas concorrentes. Esse foi o conjunto da obra. No final, temos aprovação com restrições. Tá? Há mais ou menos em 10/10, um ano depois da operação. Próximo, por favor. Essa aqui é basicamente a estrutura do voto. Não é um voto simples. Eu não vou discutir todos esses aspectos. Não daria tempo, né, doutor? Não cabe, né? Não cabe. Aqui nós queremos ir ao ponto. Então, eu vou muito rápido em alguns aspectos. Próximo, por favor. Aqui, ponto. Análise da estrutura e mercados relevantes. Primeiro ponto, ao analisar a evolução da indústria de 2002 para cá, nós notamos basicamente o seguinte: a oferta cresceu de 25 para 80 milhões de passageiros por quilômetro pago transportado e os preços médios caíram 50%, um pouco mais do que isso, no mesmo período, de acordo com a avaliação da ANAC. Ou seja, nós não estamos falando de uma indústria que não tem capacidade de oferta, de reação à oferta. A oferta se expande rapidamente desde que a demanda se ofereça. Tá? Então, nós temos uma relação ali, uma indústria relativamente virtuosa em crescimento. Nesse caso, doutor Ricardo, essa queda dos preços médios se deram, eu diria, por uma autofagia das empresas para poder assegurar o mercado? Mudanças na estrutura das empresas. Elas conseguiram... Os aviões, novos aviões consomem menos.
a forma de financiamento, abriram-se prazos, isso dilui os custos de se A própria emissão do bilhete por internet. Exato, tudo isso ocorre um barateamento disso. Okay. Além, obviamente, de otimização no modo como se administra a malha, aumentar o giro das naves. Ao giro da nave. Então, nós tivemos menos tempo em terra. Menos tempo em terra e algumas naves passaram aumentou a carga, o que você dilui os custos de operação de uma nave. Então, tem um conjunto de fatores que permite essa redução aqui. Não existe um fator somente. Vários. Além, por exemplo, de algo que está em debate agora no setor, e aí talvez os participantes do setor consigam comentar melhor, o fato do câmbio ter se valorizado durante um certo período e barateado os combustíveis. Então, temos um conjunto de fatores aí que influenciam isso. Temos uma estrutura basicamente oligopolista no setor. Tem 2 empresas grandes, TAM e Gol, e 3 médias, e algumas empresas regionais. Durante esse período saíram algumas e entraram outras. Saiu Varig, saiu Pantanal, saiu VASP, Transbrasil, saiu um pouco antes, no início, etc. E entraram outras. Entraram Webjet, Azul, algumas outras cresceram, etc, etc. Ou seja, um setor que tem uma certa movimento interno, não obstante o fato dele ser oligopolizado. Nós não encontramos, na fusão das 2 empresas, aqui passando para o caso agora, na fusão das duas grandes empresas, dessas 2 grande e média empresa, Gol e Webjet, nós não encontramos, por exemplo, concentrações significativas em transporte de cargas, que é um tema importante para o CAD, porque estabelece os fluxos de mercadorias interno e externo no Brasil, tá? E circulação interna também. Mas nós identificamos aqui um conjunto de rotas no período 2010-2011, onde foram rotas sobrepostas. Nós tivemos 86 rotas, por exemplo. 112 rotas no segundo semestre de 2010 e 80 rotas no primeiro semestre de 2011. Onde há maior... Onde as duas concorriam. E há maior fluxo de uso de passageiros. Exato. Nessas rotas, na hora que nós pegamos esse conjunto de rotas nesse semestre e selecionamos, vamos focar nas mais problemáticas. Que são as mais problemáticas do ponto de vista da análise concorrencial? Aquelas onde as 2 empresas tinham maior participação de mercado. Passamos para o segundo momento. Aí nós identificamos um número muito modesto de rotas. Tá? Basicamente, 26 rotas no primeiro semestre de 2010, 27 rotas no segundo semestre de 2010 e 18 rotas no primeiro semestre de 2011. Partimos, então, esse é o desenho da operação do ponto de vista de uma análise concorrencial. Próximo, por favor. Aí nós imaginamos o seguinte, e essa questão já foi pontuada pela ANAC na época, e a Daniele até no momento lá de discussão, eu notei que isso era relevante. Qual a possibilidade de entrada de um novo competidor? Quais são as estruturas de um novo competidor, ou seja, uma nova empresa? Nós temos que separar isso de entrada em rota. São 2 mundos muito distintos. Tá? Primeiro, nós fizemos um estudo... São estruturas muito caras. Por exemplo, em 2010, não hoje o valor é um pouco maior. Uma concorrente relevante para fazer frente aos 2 líderes de mercado, precisa de um capital para fazer frente a despesas operacionais de 700 milhões por ano. Tá? 2, teria que ter basicamente algo em torno de 29, 30 aviões. Cada avião teria aproximadamente 100 lugares cada um, pouco menos do que isso. Tá? Tem uma frota cara e um custo e um capital todo para girar esse maquinário todo, esse equipamento todo, com equipe de solo e de apoio, de atendimento ao cliente, muito grande. Então, esse daí é o tamanho dessa empresa. Cada avião desse teria que mais ou menos girar 7 vezes por dia. Nós teríamos que ter 210 voos por dia. A constituição desta empresa levaria pelo menos 4 anos. Tá? A conclusão que nós chegamos aqui é que não seria provável a entrada de uma outra empresa no setor. Não seria? Não seria. Por isso, nós notamos o seguinte: se hoje nós tiramos o Webjet, é possível entrar outra no lugar, outra empresa? Não. Por quê? Essa foi a conclusão. Porque os custos de capital são elevados, o tamanho da frota é muito grande. Isso o senhor está falando só em relação à limitação para a empresa nacional. Empresa nacional, sempre. Isso, mas isso, aí, isso. Aí... Nós partimos da lei, né? A lei porque aí é que está o X da questão, né, doutor Ricardo? Eu acho que é aí que está, porque uma empresa internacional que poderia participar do mercado teria essas condições econômicas exigidas para essa finalidade. É provável, mas o senhor está falando com base na lei. A lei brasileira restringe e limita o mercado para companhias brasileiras. Aí nós chegamos basicamente a esse cenário de entrada de uma nova empresa. Próximo, por favor.
Agora, nós temos uma segunda análise, e esta é importante, e a ANAC nos apoiou nessa avaliação. Qual a possibilidade de entrada na rota? Naquelas rotas concentradas ou sobrepostas que nós detectamos lá. Que nós chegamos à seguinte conclusão: não há possibilidade de entrada de uma nova empresa, mas nós avaliamos a possibilidade de entrada na rota, ou seja, um concorrente ativo, instalado. É o que explicou a Daniela aqui. Exatamente. É o que explicou a Nós Daniela chegamos aqui. à conclusão que foi considerado rápido e tempestivo. Tá? As concorrentes afirmaram, aquelas concorrentes inicialmente afirmaram que em 120 dias elas constroem uma nova rota. Veja, não é ajuste da malha que elas fazem para as férias, para o carnaval, para um feriado, para uma festa local, etc. Esse tipo de administração de malha eles já fazem recorrentemente. É do cotidiano da empresa. Já estão acostumados. Cotidiano da empresa. Criar uma nova rota, eles falam assim, em 120 dias nós temos uma opinião sobre essa nova rota e se ela é rentável para a empresa. Então, é um movimento muito rápido. Ou seja, ela só quer filé mignon, ela não quer operar naquilo que elas interessa. Elas operam com lucro, né? Só filé mignon, no setor que corre isso lucro. a gente conhece bem. Mas se ela detecta... E por que isso é importante? Porque no momento em que nós retiramos o Webjet do mercado, porque Gol adquiriu o Webjet. As outras empresas... A Gol tem capacidade de aumentar preço e restringir a oferta. Nós entendemos que as outras têm capacidade, se Gol fizer isso depois de retirar o Webjet do mercado, as outras empresas têm capacidade, no máximo 120 dias, ocupar esse espaço. Então ela correu e ocupou. E aí os números recentes estão mostrando um pouco isso. Eu vou voltar a esse os preços das passagens aéreas estão mostrando também. Tipo de coisa. Em quase todas as rotas concentradas e sobrepostas, as outras 4 concorrentes estão no mercado de origem e destino. Ou seja, elas têm sensibilidade para o que está ocorrendo nesses mercados. Então, elas têm possibilidade de entrar rapidamente nesses mercados. Como? Criando novas rotas, deslocando aviões, deslocando equipe de atendimento, equipe de venda, etc, etc. Isso é muito rápido. Do nosso ponto de vista, as 4 concorrentes, e não outras regionais, tá, são capazes de entrar rapidamente nas rotas, caso Gol decide aumentar o preço e reduzir a oferta. Essa foi basicamente a nossa conclusão aqui. Próximo, por favor. Infraestrutura. Obviamente, a entrada nessas rotas depende da existência de infraestrutura disponível. Aí é que está o X da questão. E aí eu comecei a ficar muito preocupado com o gasto. Não foi por outra razão que nós congelamos a operação lá atrás, há 1 ano atrás. Porque quando ocorreu a aquisição, nós imaginamos, isto aqui, para este caso, é necessário uma análise mais detalhada. Então, nós congelamos a operação lá há 1 ano atrás. Exatamente porque existia essa polêmica sobre a disponibilidade de infraestrutura para a empresa fazer aquele movimento de entrada em rotas, que eu coloquei anteriormente. Tá? Nas novas rotas. Novas rotas. Né? Bem, o que nós fizemos? Nós avaliamos os 20 aeroportos onde essas empresas tinham posição. Tá? Nós chegamos à conclusão que em 8 aeroportos não seria possível a entrada de outra empresa dominante, uma empresa que tivesse 20% do número de slots por faixa de horário, cada 1 hora. Então, nós pegamos cada aeroporto, picotamos o aeroporto em faixas de horário e observamos, uma empresa pode entrar com 20% dos slots aqui, ocupar. O que é o slot? Um horário de entrada e saída de uma nave, de algum aeroporto. Nós notamos que somente em 8 isso não era possível. Entretanto, ao olhar o porte da Webjet, dos 20 aeroportos analisados, em 19 aeroportos existiam slots suficientes para as concorrentes ampliarem a oferta exatamente na proporção ou uma proporção maior àquele da presença que tinha o Webjet. Agora, por que isso? Por que nós chegamos em 20 aeroportos e em 19 era possível entrar numa empresa do porte da Webjet? Porque a Webjet é uma empresa pequena no mercado. Ela trabalhava, faixa dela de operação, estava trabalhando entre 5% e 6% do mercado. Então, a nossa infraestrutura aeroportuária, ela tem problemas. Só que para uma empresa do porte da Webjet, essas restrições ainda não se anunciam de muito forte. Entretanto, uma empresa que tenha 20%, ou seja, 4 vezes uma Webjet, aí nós teremos problemas gravíssimos. Uma empresa que seria 4 vezes maior que a Webjet, os problemas seriam gravíssimos. Tá? Porque provavelmente naquelas 100 rotas não seria possível a entrada de um novo concorrente. Eu digo isso porque nós estamos numa situação, nós estamos na margem, tensionando no limite a infraestrutura aeroportuária. Tá? Por isso, quando a senhora colocou, é possível entrar uma nova empresa internacional?
tenho dúvidas em alguns locais. Agora, a sua dúvida está justificada. O senhor não está falando pelo usuário, mas pela impossibilidade de operar, dada a carência da nossa infraestrutura. Exato, porque uma empresa de porte internacional, que tenha 20%, ela teria restrições em uma quantidade significativa de rotas. E provavelmente nas 12 maiores. Ela tem avião, tem piloto, tem tudo, mas não tem aeroporto. Não tem aeroporto. Então nós temos que acertar a infraestrutura para que exista uma possibilidade de novos competidores entrarem, nacionais e estrangeiros, não sei. E mais, para as empresas existentes já criarem novas rotas. Também então nós estamos progredindo para que, mesmo que não tenha nenhuma entrada, a possibilidade de criação de novas rotas se torne mais problemática. Bom, doutor Ricardo... Hoje não. Isso para quem vai fazer uma Copa do Mundo em 2014... Temos que dar muita atenção à infraestrutura. A situação é preocupante, no mínimo, para dizer. Mas o voto, então, do CAD em relação a esse aspecto, doutor Ricardo? Aí nós chegamos, depois de analisar toda essa estrutura, nós identificamos somente um aeroporto onde existia problemas de oferta, onde, por exemplo, não era possível nem mesmo a entrada de uma empresa do porte da Webjet. Nem mesmo. Próximo, por favor. Antes disso, só para fechar, nós analisamos... Qual era a rota? A rota o aeroporto de Santos Dumont era o problema principal. Aí nós fizemos a seguinte análise. No aeroporto de Santos Dumont, não é possível ampliar a oferta. Nem 6%. Nem 6%. Qual a capacidade das empresas, mesmo tendo as rotas definidas, ofertar novos assentos caso os consumidores de Gol migrem para essas novas empresas? Nós observamos uma ociosidade das empresas, ou seja, o número de assentos ociosos, já operando, mas ociosos. Quantos por cento do avião está disponível? Nessa discussão que nós fizemos aí, nós entendemos que a ociosidade média das empresas... Nessa rota para o Santos Dumont? No conjunto do Brasil e nas rotas para Santos Dumont. Fizemos as duas análises. Nós chegamos a faixa... 25% a 30% de ociosidade. Tá? Em alguns casos, nós encontramos 33%. Realmente é. 33%, na minha opinião, fazendo uma análise comparativa, 33% de ociosidade é um volume imenso. Imenso. Eu encontrei números de empresas low fare, low cost, no mundo afora, onde elas trabalhavam com 17% de ociosidade. Eu ia falar 15. 15. Não, tem números 15, mas uma empresa que trabalha com 15, ela trabalha uma empresa muito enxuta. Ela trabalha com oferta bem restrita mesmo. Então, nós não dá para zerar isso daí, porque operacionalmente é impossível zerar. Mas nós encontramos aqui uma ociosidade extremamente elevada em todas as empresas de transporte aéreo no Brasil. Operando no Santos Dumont? Não, no Brasil inteiro. De todos elas? Todo o Brasil inteiro. E o índice geral é esse, de 25%? O índice geral era 27%, se não me falha a memória. O índice geral da indústria no Brasil naquele período, certo. 27%. E algumas empresas tinham mais, outras tinham menos. Tá. Os dados de algumas empresas maiores que estavam mais tempo no mercado indicavam ociosidade acima de 30%. Isso é média, né? Isso é média. Eu não posso dizer exatamente o valor de cada empresa, porque são dados sigilosos. Então, eu tenho que falar sempre em médias. Sim. Em médias. Tá? Mas existia uma oferta muito grande de assentos não ocupados em todos os aeroportos, inclusive em Santos Dumont. Entretanto, nós chegamos à conclusão, então, que não obstante isso, tá, as concorrentes são capazes de absorver desvios de demanda decorrentes de possíveis reduções ou aumento de preço das empresas Gol Webjet. O consumidor terá oferta alternativa de concorrentes nos aeroportos, seja porque existe ociosidade, seja porque é possível a criação de novas rotas. Essas duas informações são importantes. Ociosidade, possibilidade de criação de novas rotas, me levaram a crer, tá, que existe a possibilidade de se contestar o poder de mercado das empresas Gol Webjet. No primeiro caso da ociosidade, tudo bem, a lógica funciona, mas nas novas rotas, o senhor acaba de falar sobre a deficiência da nossa infraestrutura, novas rotas... Por porte da Webjet. Significa... Por porte da Webjet. Somente por porte da Webjet. Se nós ampliarmos a Webjet um pouco mais, como comentei anteriormente, por exemplo, uma empresa que tivesse o dobro da Webjet, ou o triplo da Webjet, nós aumentaríamos os problemas de uma forma exponencial. Sim. Tá? Mas a Webjet é uma empresa relativamente pequena no mercado. 6% que o senhor falou. 6%, na média também. Próximo, por favor. Bem, a avaliação geral da aquisição. A entrada de novo concorrente é improvável, a entrada na rota é provável.
Temos aí pelas companhias que já estão operando no mercado brasileiro. Pelas 4 empresas que atuam no mercado brasileiro, em particular pela outra líder concorrente, que é a TAM. Tá? Nós temos uma infraestrutura aeroportuária... Mas isso quem vai decidir é a ANAC, não tem nada a ver com o CAD. Essas informações são nos repassadas pela ANAC. Não, eu sei, ANAC. mas eu estou lhe dizendo, como é uma liberalidade da desregulamentação do sistema, é a ANAC que vai autorizar a entrada. Essa entrada na rota é provável porque a ANAC nos informou que ela opera desta maneira, de autorizar uma nova rota muito rapidamente. Como explicou a doutora Daniela aqui. Exatamente. Tá? A infraestrutura portuária ainda permite a entrada de uma empresa do porte do Webjet. Tá? Ainda permite, com exceção de Santos Dumont. Com exceção de Santos Dumont. As concorrentes têm elevada capacidade ociosa, entretanto, as eficiências alegadas... O Santos Dumont não aceita nem com 2%. Não dá. O Santos Dumont está operando a 95% ou 97% da capacidade. Da infraestrutura. Não tem como. Infraestrutura. É impossível. Tá, ok. Entretanto, as eficiências apresentadas por Gol não mitigaram os problemas concorrenciais identificados. O que nós fizemos, então? Como era um problema pontual, só em Santos Dumont, nós fizemos uma restrição pontual. Para o Santos Dumont. Para Santos Dumont, exatamente. Próximo, por favor. Essas que são as medidas mitigadoras dos problemas concorrenciais identificados em Santos Dumont. Tá? Primeiro, nós exigimos um termo de compromisso de desempenho, tá? Que exigiu de Gol o uso eficiente da infraestrutura de Santos Dumont. Ou seja, em cada horário de aterrissagem... Tem que ter 85%. Tem que ter 85% de uso. Tá? Como eu citei anteriormente, as low fare, low cost trabalham com nível de eficiência. Nós exigimos o mesmo nível de eficiência de Gol, 85%. Sim. Se ela não atingir. Se ela não atingir, ela retornará esses horários, esses slots, para a ANAC, e a ANAC redistribuirá para outras empresas, para que elas usem. Certo. Por isso que eu afirmo que, mantido nessa situação de que nós impomos a Gol a utilização da oferta, das possibilidades de oferta, é necessário ofertar. Sim. Se ela não ofertar, ela devolve. Então, por isso que eu afirmo, não haverá por parte de Gol, no único local onde nós identificamos problemas concorrenciais sérios, restrição de oferta. Será mantida a oferta de Gol no único ponto onde tem problemas concorrenciais, o aeroporto de Santos Dumont. As outras empresas é exigido o mesmo percentual do uso de cada slot na avaliação? Eu acho que a ANAC pode fazer comentários sobre como são administrados esses slots. Você vai exigir de uma companhia... Aqui nós exigimos de uma companhia, exatamente. Mas tem que ser... Né? Aí tem que ter um tratamento de igualdade. Né? Foi uma exigência... Por quê? Porque qual foi o raciocínio do CAD? Nós precisamos de eficiências na utilização dos recursos. Claro. Utilizem 85% dos slots de Santos Dumont. Então, ela tem que colocar um avião aterrissando ou decolando daquele lugar. O CAD só tratou desse porque o caso estava julgando esse processo de concorrência. Não estava julgando o sistema, que é com a ANAC, depois eu vou questionar sobre a questão da eficiência da questão. O CAD tem uma capacidade de intervenção definida. Nós tratamos somente de aquisições, fusões, alguns contratos, etc. Nós não fazemos a regulação do setor aéreo. Nós fazemos um julgamento de aquisições, fusões e transferência de ativos e outros contratos e relações entre empresas, né? Mas a regulação setorial, aí cabe às agências, né? E não só a ANAC, a Anatel, a NTT, a ANTAC, etc, etc, etc. Todas essas agências regulam o setor. Nós analisamos esses movimentos concorrenciais. Por isso, fechando aqui minha apresentação, esta foi basicamente o processo de análise que nos levou a esta conclusão, a esta restrição e a aprovação do ato de concentração com restrições. A restrição é operar com 85% de eficiência em Santos Dumont. Esse foi a análise do CAD. Ótimo.